Eu devo confessar uma coisa pra vocês. Eu genuinamente tenho muito medo de criança. Eu simplesmente nunca acreditei nesse estereótipo que as pessoas acreditam nas crianças, de que as crianças são criaturas inocentes, seres puros, sem maldade, com pouco conhecimento e muita bondade. Até rimou. Mas a minha crença é ao contrário disso tudo. Eu acho que as crianças sabem demais, sabem até sobre o mundo espiritual. Que invisível aos olhos de pessoas mais velhas, na visão da religião espírita e em diversas outras crenças, acredita-se que as crianças têm maior facilidade para ver e sentir espíritos. A religião espírita explica esse fenômeno como sensibilidade natural das crianças. Crianças são consideradas puras, facilitando a interação com o mundo espiritual. Tem uma criança dançando dentro do cemitério. Você com certeza já viu alguma criança conversando sozinha, falando ser o seu amigo imaginário, onde das muitas vezes achamos fofos ou até ficamos com dó da criança, pensando que por ela às vezes não ter nenhum amigo para brincar naquele momento, acabam por usar a sua imaginação fértil e infantil para imaginar uma companhia. Mas e se na verdade, em vez de ser uma imaginação infantil e alegre da criança, foi na verdade um ser do mundo espiritual, sendo acolhido pela criança? Dando uma pesquisada melhor na internet sobre esses assuntos, conseguimos encontrar vídeos, fotos e relatos bizarros de crianças, como o caso do menino Gabriel. Desde pequeno, Gabriel falava da sua amiga imaginária. Ele dizia que ela morava no canto do quarto, bem ao lado da estante de livros, e que só aparecia quando ele estava sozinho. Chamava-a carinhosamente de minha amiga do pescoço quebrado. A descrição que ela fazia era sempre a mesma. Uma menina pálida, com cabelos longos e desengrenhados, vestidas com uma camisola antiga e com a cabeça inclinada de um jeito estranho, como se o pescoço estivesse mesmo quebrado. Ninguém levava muito a sério. Os adultos diziam que era só imaginação, coisa de criança. Mas ele insistia tanto, falava dela com tanto detalhe, que a mãe começou a ficar incomodada. Gabriel chegou a fazer vários desenhos da menina. Em todos, ela parecia com aquele olhar vazio, cabeça caída pro lado, e um sorriso leve, quase triste. Ele dizia que ele era sua melhor amiga, que a menina conversava com ele à noite e que às vezes chorava, pedindo ajuda. O que era apenas uma brincadeira inocente, tomou um rumo assustador quando certa tarde tiraram uma foto dele brincando no quarto. Quando foram ver a imagem, todos ficaram em choque. Bem ao fundo, próximo à estante, havia a figura pálida de uma menina com a cabeça torta, exatamente igual que a Gabriel desenhava. Desde aquele dia ele parou de falar nela, nunca mais desenhou, mas às vezes a mãe jura que vê olhando pro canto do quarto, com um olhar triste, como se ainda estivesse esperando por alguém. Imagina às vezes como deve ser a vida dos pais dessa criança, e como eles devem tratar essas crianças, e como ele tem que ser compreensivo e paciente com essas crianças, mesmo das muitas vezes estando horrorizadas com o que observam do comportamento bizarro dessas crianças, e das muitas vezes aterrorizados com o que as crianças falam. Caralho, quantas vezes eu falei criança? Pesquisando um pouco no TikTok e abrindo os comentários, ouvi relatos bizarros dos que crianças já falaram para adultos. Um dia eu tava brincando com meu primo no quarto dele. Daí nós foi pra rampa da casa da minha avó, porque nós mora com a nossa avó. E do nada ele solta um: "Olha, Manu, tem um homem alto e grande subindo a rampa." E ele falou que o homem tinha olho vermelho e ele começou a chorar e entrou pra dentro da casa. Detalhe, eu já sonhei com esse homem várias vezes e minha amiga de 13 anos disse que esse mesmo homem tava na casa dela. E quando ela foi no banheiro, ela viu o homem na janela vendo ela mijando. E na hora, ela gritou pro pai dela e tiveram até que chamar um padre. E o padre disse que realmente aquele homem existia. E também, eu ouço muito barulhos estranhos na casa da minha avó, sendo eu estar sozinha em casa e também um dia eu tava em casa sozinha. Minha filha estava brincando na beira da piscina. Do nada ela chega pra mim e fala: "Mamãe, a menina disse que tem que ter cuidado, porque se cair dentro da piscina, morre afogado." Eu perguntei: "Que menina, filha?" Ela disse que é a Maria. Detalhe, tanto eu quanto as outras pessoas aqui em casa já vimos o vulto de uma menininha.
Meu filho de 3 anos sempre fala que tem um moço na casa e que tá com medo. Eu tenho um vídeo dele mostrando onde está esse moço. Geralmente, ele fica mostrando que esse moço fica só no meu quarto. Quando pequena, 2 anos de idade, eu dormia com meus pais. Uma vez eu dormi antes e eles me colocaram em minha cama. 20 minutos depois, minha mãe ouviu um estrondo e quando foi até o meu quarto, eu estava suspirando com os olhos totalmente pretos, até a parte que deveria ser branca. Eu estava com a perna levantada. Eu havia chutado meu berço de madeira reforçada e ele havia quebrado a parte da frente. O pior, que minha mãe conferiu e a madeira não estava podre ou velha, e sim em perfeito estado. You're not supposed to be here. Mommy said you left. O que das muitas vezes crianças acolhem esses espíritos, de vez em quando, esses espíritos passam dos limites e tomam a liberdade de possuir o corpo dessas crianças, como a desse vídeo bizarro, onde um pastor faz um exorcismo virtual. Via Bluetooth. A tecnologia realmente evoluiu, cara. É exorcismo virtual aí. Andado nessa casa foi macumba, foi. Esse vídeo pode ser com certeza fake, mas eu posso afirmar pra vocês que eu já presenciei de perto um espírito se manifestar em uma criança enquanto eu estava na igreja. Quando eu era mais novo, eu e minha família costumávamos a ir em uma igreja, nos finais de semana. Uma igreja bem simples. Tão simples que só pra vocês terem uma ideia, não havia nem reboco na parede. Até que um certo dia, no domingo, pra ser mais específico, fomos até essa igreja. Chegamos lá, sentamos e começamos a ouvir a pregação do pastor. Até aquele momento, tudo aparentemente normal. Até que de repente, uma criança de mais ou menos 10 anos de idade entra na igreja, andou até a direção do altar, olhou pro pastor e começou a falar que tinha uma mulher fumando e a observando no canto da igreja. De repente ela ajoelhou, se curvou e começou a gritar muito alto. E ela simplesmente não parava de gritar. E o grito dela devia estar ecoando pela rua toda da igreja. O pastor conseguiu acalmar ela, fez uma oração pra ela e tudo acabou bem. Mas esse foi um ocorrido marcante na minha vida, porque a menina devia ter mais ou menos a minha idade. E foi a primeira vez até então que eu tinha visto alguma coisa se manifestar daquela forma. Anos se passaram e até hoje eu não me esqueci desse ocorrido. Então depois de tudo que eu mostrei, você ainda acredita nesses pestinhas? Só pra vocês terem uma ideia do como algumas crianças podem ser cruéis, com alguns crimes brutais que elas podem cometer, como o caso do Jordan Brown. Aos 11 anos foi acusado de assassinar a madrasta grávida na Pensilvânia, 2010, correndo o risco de prisão perpétua. Ou também o caso do Curtis Jones, condenado em 1999 aos 12 anos pelo assassinato da namorada de seu pai na Flórida. Rapaziada, essas bizarrices e crimes cometidos por crianças que eu argumentei aqui no vídeo não se aplica a todas as crianças, tá? Aliás, não se aplica a nenhuma criança. Esse vídeo é puro entretenimento e curiosidades bizarras. Claro que uma criança é pura e logicamente bem mais inocente que um homem já de idade. O único problema das crianças de hoje em dia, boa parte culpa dos pais, que dão esses celulares para as crianças, e a criança pega o celular e desde novo já começa a triturar o cérebro, assistindo vídeos completamente sem noção, que ativa a todo momento o hormônio de recompensa de nosso cérebro. Isso sim é bizarro, muito bizarro. O que a internet está fazendo com nossas crianças? Você aí que é pai ou mãe, dá bosta pro seu filho comer, que vai ser melhor do que ele assistir mais um episódio da novela das frutas, do abacatudo, do Six Seven. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses relatos bizarros. Tomara que esse vídeo tenha causado calafrios em vocês. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve. Então é isso, né? Tchau. Beijos.